Bairrista Futebol Clube em campo para discutir, para debater o Grenal do próximo sábado, a partir das 4h30, no Beira-Rio. Vale vaga para a final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Bairrista Futebol Clube, aqui no Estúdio 4 da RDC TV, que transmite o programa pelos canais 24 e 524 da NET, claro, e que faz parceria com o Grupo Bairrista. Bom aí, Júnior Maicá, Edu Santos, distribuindo este som, estas imagens do programa para várias plataformas digitais. Quem fala? Facebook, Twitter e YouTube da RDC TV e também do Bairrista. Ao vivo, mandem seus comentários, mandem suas cornetas, mandem tudo. Mandem camisas de time de futebol. A gente recebeu agora do Santa Fé. Tá ali de Viamão. No nosso mural. Esse aqui? Esse aí, o Esse Santa aqui Fé é de Santa Viamão. Fé, de Isso Viamão. aí. Perfeito. Deixamos do Brasil e do São José classificados. São José. Isso aí. Quem sabe amanhã a gente traz o Novo Hamburgo aqui. Porque o Novo Hamburgo joga hoje, né? Estaremos em Novo Hamburgo, no Camp Noia, para acompanhar esse jogo. A partir de que horas? A partir das 17 horas a gente vai estar lá. Certo. O jogo do Novo Hamburgo contra? Ponte Preta. Ponte Preta. Olha o tamanho desse jogo, Kleber Grabowska. Eu digo pela história da Ponte Preta, né? Se o Novo Hamburgo passa, imagina, mas só com um empate para passar. A Ponte Preta se considera o time mais antigo do Brasil, roubando o título do Rio Grande. E apesar da longa história, a Ponte Preta nunca ganhou nada. Não tem nenhum título, né? Mas, olha, é um baita jogo hoje. O Grupo Bairrista estará lá. E a gente aqui na torcida para que... difícil, hein? Muito difícil. E a gente na torcida, porque se o Novo Hamburgo passa, ele se junta ao Brasil de Pelotas, ao São José e ao Juventude na próxima fase da Copa do Brasil. Dos 6 seríamos 4 times do interior na próxima fase. E quem acha que gauchão não tem nada a ver com a Copa do Brasil, esse dinheiro aí pode fazer com que esses times, principalmente o Brasil, que está mal das pernas, ajeite a casa. Exatamente. Daqui a pouco a gente volta a tratar desse assunto, inclusive mostrando gols aí da classificação do Brasil e também do São José. Um detalhe, Fabiano Baldasso, com a eliminação do Corinthians, o jogo do Inter vai ser mesmo na quarta-feira? A Conmebol deve confirmar isso. A eliminação do Corinthians previa essa possibilidade. O jogo do Inter, que seria na terça-feira, agora pode ser na quarta. Com a eliminação do Corinthians, do gênio revolucionário que vocês adoram, Thiago Nunes, o Corinthians abre a possibilidade de o Inter ter um dia a mais de distância do Clássico Grenal até o jogo da Libertadores. Ou seja, aumenta a possibilidade de time titular no sábado. O gênio revolucionário que vocês adoram... Não, é que só o Cudê tem problemas no Brasil. O Atlético Mineiro começou... Não é isso que eu estou discutindo. Todo mundo começa mal. Não é isso que eu estou discutindo. Estou discutindo que dissesse que vocês adoram. Eu podia dizer vocês, não sei. Bom, mas o que eu quero saber é o vocês. Por que a generalização? Não, é que assim... Eu por exemplo, nunca falei do Thiago Nunes. O Thiago Nunes... Com a generalização, rapaz. O Thiago Nunes, que é, no Brasil inteiro, adorado pelo trabalho que fez no Atlético Paranaense, teve imensas dificuldades e promoveu um vexame ontem no futebol brasileiro. Como o Atlético Mineiro já tinha promovido, como o Bahia tinha promovido. Enquanto o Internacional do Cudê, que é criticado aqui no Rio Grande do Sul, faz um trabalho coeso e seguro no começo da temporada. Os tratamentos são diferentes. Tu adora o gênio revolucionário? Thiago Nunes? O Júnior Maicá? Pois é, olha, o André Sanches até falou, né, no dia do sorteio lá na Conmebol, que às vezes é melhor ficar de fora da Libertadores, pegar logo a Sul-Americana, do que essa pré-Libertadores, né? E ele acabou sendo... É que ele lembrou lá de 2011. Tu não acreditou nisso, né? Lembrou... Tu não acreditou Não, nele. óbvio que é melhor jogar Libertadores, mas assim... É complicado, porque o Thiago Nunes está chegando agora, assim como o Cudê, e pegou um adversário mais difícil também, né? O Guarani do Paraguai. Tá ajeitando a casa, tem jogador chegando, enfim, as coisas são parecidas. E aí já pega uma pedreira de cara. O Corinthians ele é eliminado pela essa rotina irregular de começo de temporada, fazer excelentes jogos. E ontem foi um excelente jogo do Corinthians, apesar de ter levado o gol e o Cássio ter falhado e ter a expulsão do Pedrinho. O Corinthians concluiu mais de 20 vezes, 20 chances de gol. Sim. É uma produção de qualidade. Mas só que quando joga fora é outro Corinthians. Aí perde para o Guarani. Pois é. E tem mais uma questão também, né? Que eu até falei aqui do jogo do Inter. Fica perigoso quando tu não faz gol fora. Tu vir com 0-0 de fora, ou até perder de 1-0 como foi o Corinthians, jogar em casa, tu tá sempre no risco iminente de tomar um gol, complica tudo. E a expulsão do Pedrinho... Mas não pode ser eliminado pelo Guarani do Paraguai, né? Por quê? Acontece, Por quê? né? Não. Mas por quê, cara? Porque eu queria saber. O futebol mudou, Edu. Não é assim. A gente não pode comparar o orçamento. Não pode.
Aí é que tá. Começo de temporada acontece, diz o Maicá. Eu queria saber se o Maicá estaria dizendo acontece se o Inter tivesse sido eliminado pela Laú. Bom, mas se ele estaria dizendo que acontece. Bom, mas o que acontece é o seguinte... Aí entra o debate Grenal. Nesse eu não entro. Não é debate Grenal. O que eu tô querendo dizer é que o futebol mudou. Passou aquela história de que entrou em campo é melhor e ganha. Isso não existe mais isso. Constatação. O começo de temporada é de irregularidades. A pré-Libertadores apresenta clubes que entram com uma bigorna de responsabilidade nas costas contra times que não têm responsabilidade nenhuma. Isso que aconteceu com o Corinthians é um risco de acontecer. O Guarani do Paraguai não é um time que joga. O Guarani do Paraguai é menor do que a Laú. Mas vem cá. Menor do que a Laú. Não, deixa eu completar. Eu só queria dizer o seguinte. As pessoas têm que entender que o que o Cudê está fazendo no Internacional, de conseguir uma regularidade positiva, mesmo sendo o começo de temporada e tendo toda a responsabilidade do clube grande, nem sempre se consegue. Sem dúvida. O Corinthians não conseguiu, o Bahia não conseguiu, o Atlético Mineiro não conseguiu. Isso aumenta o mérito do Cudê no início de temporada. Está justificando o Grêmio contra o Aimoré. Como assim? Ué, ontem tu deu um pau, tu gozou do Grêmio que perdeu com o Aimoré, ironizou. Faz parte todo o processo. Se o Inter perdesse para a Laú, os gremistas iam gozar também. Eu vou gozar, mas faz parte. Me desculpe, independente do início de temporada, o futebol mudou. O futebol mudou. Um time bem organizado taticamente, mesmo que tenha jogadores de menor qualidade, mas se estiver bem distribuído em campo e com boa preparação física, faz frente ao maior. E isso não é só no início da temporada. Pode acontecer em maio, pode acontecer em setembro, faz parte do futebol. Nós precisamos analisar o futebol mais profundamente. Eu vou discordar de ti argumentando. O Corinthians ontem teve 20 oportunidades de gol. Faltou ao Corinthians o refino de quem está em começo de temporada. O Corinthians é 50 vezes melhor que o Guarani. Só que o Corinthians é o time que tinha a responsabilidade, a pressão nas costas e este refino em fevereiro ainda não aconteceu. Ele é 50 vezes melhor, mas pode ser eliminado pelo pior. Em julho, esse jogo em julho, o Corinthians faria 5-0. E tem outra questão também, né? O Corinthians é um time assim que contratou pontualmente. O Corinthians não está com muito dinheiro por causa da questão do estádio. O ataque do Corinthians ontem foi Wagner Love e Bocelli, né? De novo. O Bocelli era criticado no ano passado. E o Wagner Love já voltou 390 vezes para cá. E tem outra questão também, que é a expulsão do Pedrinho, que para mim foi injusta. O segundo amarelo, né? E aí o que acontece? Tu acha que foi injusto esse amarelo? O segundo amarelo eu acho que sim. Que ele acertou a cabeça do cara? Sim, porque ele não. Porque ele foi dar a bicicleta, não viu o cara chegar, não tem intenção. Mas é jogo perigoso. Jogo perigoso é coibido com amarelo. É a história da lambreta, né? Kleber Gabalska, fala por gentileza. Não, eu acho que essa pré-Libertadores, esse começo, ela nivela os times, né? E lógico que é mais da parte física, mas tu falou que times bem montados podem aproveitar. Né? Eu acho que foi o que o Guarani fez, né? É que existe, a gente passou por um momento em que mesmo um time bem montado perdia para o melhor. Sim. Isso mudou no futebol. Mas assim, Benfica, tu desconsidera então por completo, não entra no teu campo de análise o fato de ter 15 dias de trabalho na temporada. Claro que entra. Mas o que eu quero te dizer é que para mim isso não é surpresa hoje, não vai ser surpresa em julho e não vai ser surpresa em outubro. É isso que eu quero dizer. Exatamente porque eu penso que o futebol mudou. E aqui a gente falou muito sobre esse começo do Cudê, de conseguir as vitórias, de não ter perdido no Gauchão, enfim, de ter classificado já de primeira. Porque, cara, como é que vai trabalhar em 5 jogos? O cara chegou no meio de janeiro. Sabe por quê, do Santos, que eu falo sobre isso? O Cudê tem um grande mérito que é conseguir implantar o método de trabalho rápido, dele. Né? Eu ainda considero fiasco, Silvio. Sabe por que eu digo isso? Porque... Aí o Baldasso vai chegar no Neto daqui a pouco, eu acho. Por que eu digo isso? Está preparando. Porque eu lembro do futebol em que o técnico, a gente brincava, né? Não, o cara vai lá e entrega 11 camisetas e manda jogar. Sim. Lembra do futebol nesse tempo? Hoje não existe mais esse negócio. E nem a ironia mais existe. O Atlético Mineiro, Quem faz essa ironia hoje em dia é que se quebra. Antes não. Hoje ele entrega a camiseta para o seu time inferior tecnicamente e diz assim, ó, vamos fazer no jogo aquilo que nós treinamos. Os 2 movimentos das 2 linhas, por exemplo, de 4, o fulano que fica à frente dessa segunda linha com o centroavante mais à frente, o movimento que o Grêmio ou o Internacional... Aliás, daqui a pouquinho eu quero conversar com você sobre isso, já projetando o Grenal. O movimento que o Grêmio com o Everton, por exemplo, vai fazer pelo lado, a gente tem que neutralizar desta forma para sair rápido...
Cara, isso faz parte do futebol. Se o futebol não for analisado dessa forma, eu me nego a discutir futebol com aquele negócio de entregar 11 camisetas e deu. Não, mas a gente tem que considerar também se que um time como o Corinthians perder uma classificação para o Guarani do Paraguai não é algo que a gente tenha como normal. Não é natural. Não é natural. É um investimento vexame. que o Corinthians tem. É um vexame. Com o apoio da torcida no estádio, com o jogo. O que aconteceu ali foi circunstâncias. Não. Um jogador expulso. O Benfica. Perdeu a chance de matar o jogo. Aconteceu ontem, tem um atacante que não está em forma ainda, o Wagner Love, mas colocar lado a que, aliás, lado. não vai, mas está em forma, né? Porque está com 50 Corinthians anos. e Guarani do Paraguai, O que 10 jogos, o Corinthians tem que ganhar 9, no mínimo. O que aconteceu ontem foi... E pode perder o decisivo. O que aconteceu ontem quase aconteceu com o Flamengo ano passado. É a fórmula. É o mata-mata, o saldo qualificado. Isso O saldo qualificado é a pressão que só existe Por de um lado. isso que eu disse aqui que o jogo do Inter na terça era perigoso, porque não teve gol fora, mas o Inter era melhor. Se o Inter fosse para decisão nos pênaltis, seria, olha, terrivelmente perigoso. Não, se a Laú acha um gol a circunstância, a o Internacional estava à frente da torcida, né? Óbvio, mas assim, ó, é que a gente está pegando um jogo pontual. Eu estou tentando, Kleber, analisar o futebol de uma maneira mais ampla. Para mim, o futebol está assim. Tá bem, exatamente mas a assim. maneira... Desculpa, Silvio Benfica, sabe da admiração, do carinho, respeito lá vem a porrada. e idolatria que tenho Lá por ti. Tu, vem. para mim, hoje é um ídolo na minha vida jornalística. Hoje? Mas eu sou obrigado... Achei que eu já era naquela mas sou época, obrigado a te dizer o seguinte. O amigo apresentou uma visão que me pareceu limitada no que diz respeito à tua convicção do que é analisar o futebol na sua totalidade. Quando tu fez a mini tese sobre o time que se organiza para enfrentar o outro. Tu desconsideras nessa tua análise a qualidade individual do Corinthians, que é infinitamente superior ao do Guarani como qualidade individual dos jogadores e a grandiosidade como clube. Então, assim, é um fiasco, é um vexame. Onde é que o Corinthians é melhor que o Guarani? Individualmente em tudo, da cabeça aos pés. Individualmente da cabeça aos pés. Por que, Kleber? Por quê? Não, eu não acho que o time do Corinthians é tão bom assim. Não, mas é que o Guarani não existe, Se gente. arrastou no passado. Claro que existe, Baldassi. O Guarani chegou, eliminou o Corinthians O que há tem de 2 novo? anos. O que tem de novo no Corinthians? O Luan e quem mais? Não, mas assim, Aliás, o Guarani não tinha eliminado o Corinthians já? Sim, há 2 anos. Nas oitavas ou nas quartas. o Guarani já foi. O Guarani, Foi a quando, final, né? quando o Inter foi a Libertadores da América, a semifinal de 2015, um dos semifinalistas era o Guarani. Um dos semifinalistas da Libertadores de O 2015. que o Corinthians tem de Então, novo em relação ao decide, passado? morto desmarcou, dó Não, eu estou dizendo que o Guarani, perto do Corinthians, em responsabilidade, qualidade, folha de pagamento e tudo, não existe. O que transforma esse jogo num vexame do O Corinthians. Corinthians jogou ontem, Kleber, com o Cássio, a zaga Ano passado, Fagner igual. Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sid Clay. Pedro Henrique e Sid Sid Clay é Clay. novidade. Tá. Camacho e Cantígio, os dois volantes. novidades. Aí o Pedrinho pela direita, Luan? o Luan e aí o Wagner Love e o Bocelli. O salário do Sid Clay paga toda a folha de pagamento Na do verdade está errado aqui, é um 4-1-4-1. Nunca mais use, por gentileza, essa frase, tu como um sujeito inteligente. Porque a gente está vendo muitos times. A gente viu o Aimoré, por exemplo, cujo salário não chega à metade, cujo salário global de todos os jogadores não chega à metade de um jogador reserva do Grêmio e ganhou do Grêmio. Não, mas não pode, No né? Aimoré tem jogador que... Não pode, né? Pode! O futebol é assim, cara. Claro que mas pode. no Aimoré- Raja Casablanca Isso ganhou é. do O que eu quero Galo dizer é o no seguinte, ó. Mundial. No Aimoré Isso tem é jogador que joga praiano pra ganhar dinheiro no fim de semana. Então tem alguém que tá administrando errado esse dinheiro. Não. Porque se tu tem um time que tem 200 mil de folha e ele vai ganhar de um time que tem uma folha de 10 milhões, alguma coisa está muito errada. Edu, Então, Paris de Saint-Germain- 10 milhões está Edu, muito errado, ou de 200 está muito certo. Paris Nós Saint-Germain tem estamos que ser falando campeão de, sempre, então. de um jogo específico. Acontece. A grande surpresa é o Aimoré ganhar o Campeonato Gaúcho. Ele não tem fôlego para isso. Ele não tem mas poder mata-mata financeiro para permite isso. esse tipo Mas de num coisa. jogo específico, como é decisão no mata-mata, isso é possível. Eu vou citar um Mas jogo. a responsabilidade é toda do time grande, eu vou ser certo? obrigado a citar um jogo aqui, vou botar o óculos igual ao do Cacalo, que ele fica de óculos. Eu sou obrigado a citar uma Mazembe aqui. Mas O Raja Casablanca. Ok, aí tu vai dizer que é normal. Foi normal o Inter perder pro Mazembe? Claro que é normal não. que os gremistas tiram um sarro até hoje. Claro que não, mas acontece. Acontece. E o não Inter se- ganhar do Barcelona é normal? Não, também não. É normal. Olha aqui, ó. O acontece. pior é que é normal. Pior que é normal. acontece, Eu tô pior é que é. dando um dado. A gente ganha do Barcelona no futsal, a gente ganha do Barcelona na Copa Audi, a gente ganha do Barcelona na taça do jogo. Na Juan Eu Gamper. não posso brigar com números. O que vocês estão considerando que pode acontecer, não se admite que aconteça. Quando o Grêmio perde pro Aimoré, é muito mais demérito do Grêmio do que mérito do Aimoré. O Grêmio fez alguma coisa errada, ou aconteceu alguma coisa muito fora do normal pro Grêmio perder pro Aimoré. Nem e sempre. a cobrança vai ser toda em cima do Grêmio. Nem sempre.
Vem cá. O Novo Hamburgo até hoje não sabe como é que foi campeão gaúcho, mas aconteceu. Vem cá. Bom, Não, uma série de Em fatores. 2 jogos. essa pra mim... Dois jogos. Que o Inter não tinha goleiro. eliminou o Grêmio. O Inter não tinha goleiro, que o Inter teve um monte de problemas. Essa pra mim é a exceção, Kleber. Não, lesionou Porque aí é os uma goleiros dos dois campanha jogos. completa. Foi em Caxias, Mas foi ganhar no momento dos 2 jogos. Porque quando entrou no Ganhou na mata-mata, fórmula, né? mata-mata Foi é a muito pênalti. perigoso. Silvio, é mata-mata que nem Guarani e Corinthians. Exatamente. mata-mata. Mas, gurizada, por que a gente está falando tanto no Corinthians, a classificação? Aliás, o Luan jogou e muito até bem me penitencio, porque a gente vai botar os Foi gols aqui. decisivo, né? Eu me Foi. até me Pior que foi. penitencio porque eu puxei esse assunto, Aliás, na eu verdade. queria mandar um recado especial, se a câmera puder fechar em mim aqui, por gentileza. Queria mandar um recado especial ao nosso colega coronista, ex-jogador de futebol, o Neto. Tu manda esse recado lá na Band ou só Também aqui? mando lá. Eu queria mandar um recado para o Neto, que esses dias veio aqui em Porto Alegre, e o Neto tem um problema com o Internacional, porque o Inter é maior que o Corinthians e ele tem esse problema histórico com o Inter. Então ele veio aqui puxar o saco do Grêmio para bater no Internacional e disse que o Mazembe tinha sido o maior vexame da história do futebol brasileiro. Eu queria dizer ao Neto, eu quero citar 2 grandes vexames que para mim são do mesmo tamanho. Um deles é cuspir no árbitro, como tu fizesse, Neto, lá atrás da tua carreira. Isso sim é um vexame histórico. E o outro é perder 2 vezes ser eliminado para o Guarani do Paraguai. Isso é vexame histórico. Valeu, fera? Ok? Tá aí o Escola de recado. Atores Wolf Maia. Essa foi. Mas essa aqui agora- foi. Essa foi. Núcleo Guel Arraes. Silvio, só para não ficar em branco, a gente estava falando da Copa do Brasil antes, a premiação para os clubes gaúchos, Perfeito. na primeira fase, é R$650 mil. Na fase que foi realizada. Na fase que foi Mais realizada. uma parte da renda, né? Exatamente. Quem ganha fica na, com pro, 60%. Na próxima. Desculpa, 540 mil. Na próxima fase é 650 mil. Certo. Então- já ganha certo os 650. Exatamente. Portanto, os gaúchos já ganharam R$1 milhão. R$1 milhão. Já E tem garantido. E tem também os adversários aqui já definidos. Quais são os adversários? O do São José. O São José pega a Chape ou o Boa Vista do Rio, não está definido ainda. Perfeito. O Novo Hamburgo passando hoje pega o Vila Nova. O Vila Brasil- Nova da onde? De Goiás. Goiás. De Goiás. O Brasil já está definido, pega o Manaus. Que eliminou o Curitiba Que ontem. eliminou Com casa o golaço. cheia. Casa cheia ontem. E o Juventude pega o 15 de Piracicaba. Cara, vai 15º andar de o Brasil de Piracicaba. Pelotas, O hein? O 15º de Piracicaba. Muito bem. Bairrista Futebol Clube e o Grenal do próximo sábado no estádio Beira Rio. Vamos falar de Grenal? Primeiro eu quero saber a grande discussão. Todo mundo me pergunta em todos os cantos se o Inter vai ou não com o time titular. Eu já tinha a convicção de que o Inter teria uma base titular no final de semana. Eu pensava em jogadores assim que de repente não começariam, como o Guerreiro, como o D'Alessandro, como o Moledo, que são jogadores que têm um risco maior de lesão, a questão da idade, da complexão física. Como assim? Como assim, o quê? Não são jovens, é só o Grêmio que contrata velho? Não, eu nunca disse que só o Grêmio contrata velho. Tu disse ontem nunca isso. Nunca disse isso. Ué? Os 3 estão rendendo. Nenhum dos 3 rebaixou ninguém no ano passado. Não, mas Vamos não lá. está Não, rendendo que o hoje. Baldasso Vamos lá. disse, é que o Baldasso disse ontem, eu estava assistindo, 2 contra 1 as agora. revelações que o Grêmio contratou. Dos jogadores jovens e revelações que o Grêmio contratou, O que eu que é o quero Thiago dizer é o Neves e o seguinte, sim. Diego Souza. O Tiraram a Internacional palavra. tem uma viagem para a Colômbia que envolve um longo período dentro do avião e mais 4 horas de ônibus até Ibagué, depois de chegar em Bogotá de avião. O Inter tendo o jogo um dia depois, ele libera um dia a mais de descanso. E isso pode fazer com que, na totalidade, o Inter esteja com titulares no final de semana. Eu acho bem possível e até provável que isso aconteça. Que bom. Rafael Serra. Fala comigo, Rafael Serra. Direto da redação. Tudo bem, Benfica? Tudo bem. O Inter vai com titular, portanto, nós teremos um Grenal de titulares sábado que vem. A tendência é essa, né, Benfica? Até ontem a gente conversava nas redes sociais que dependia, claro, do próprio Inter primeiro, mas o jogo do Corinthians, Pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas do Grêmio, Benfica, justamente, né, dependia desses 2 jogos aí para que o Inter pudesse escalar um time mais titular. Mas do lado do Grêmio, Benfica, nunca se esperou, por exemplo, um time totalmente reserva. Pelo que eu tenho conversado com as pessoas, o Grêmio espera pelo menos que o Kudê poupe 2, 3 jogadores no máximo e o restante aí é o time principal do Inter. Pois é que se o Kudê fizesse o mesmo que o Inter fez no ano passado, ele surpreenderia o Grêmio.
E aí talvez o Grêmio também, colocando reserva, o time inteiramente reserva, talvez o Grêmio fizesse a mesma coisa. Mas agora não, porque o Inter dá sinais claros de que vai jogar com o time titular. A grande, vamos dizer assim, a notícia ruim para o lado do Grêmio, Benfica, é do Kahneman, né? O Kahneman ontem foi submetido a uma cirurgia no pé esquerdo, foi uma cirurgia ambulatorial, tanto que ele nem precisou ficar no hospital aqui em Porto Alegre, no bairro Menino Deus, já está em casa. Mas hoje o Grêmio soltou uma nota oficial dizendo que o tempo de recuperação do Kahneman é de 3 a 4 semanas. Então, além do Grenal, o Kahneman está fora da estreia do Grêmio na Libertadores, dia 3 de março, contra o América, lá em Cali, na Colômbia. A ausência do Kahneman dá uma conotação diferente ao Guerreiro no clássico do final de semana. Vai se jogar futebol e não judô. Bom, mas o Jeromel? O Jeromel Benfica, ele está sendo preparado justamente para essa estreia do Grêmio na Libertadores da América. Ele já está correndo já há 2 semanas. A tendência é que ele comece a trabalhar com bola já nos próximos dias, para quem sabe até o final do mês ele está à disposição para disputar pelo menos um jogo antes de enfrentar o América de Cali pela Libertadores. Kleber, Grabowska, Kahneman fora da estreia do Grêmio na Libertadores. É um desfalque importante. O Kahneman é um jogador que cresce muito, liderança, referência na zaga, apesar de não ter feito uma grande temporada no ano passado, mas no Grenal cresce, né? É importante, até pelo histórico que tem em relação ao Guerreiro, né? E outra coisa, o David Braz, né, que foi muito bem na substituição no ano passado, chegou muito bem, até a braçadeira de capitão ganhou, não tá começando bem a temporada, não. Eu acho que é uma preocupação. Falhou muito, né? Os dois falharam muito contra o Aimoré. Um problema nos dois sentidos, na ausência do Kahneman e na fase do David Braz. Edu Santos, a nossa interatividade aí, Edu, aqui no Bairrista Futebol Clube. O Laírton Johans diz que o Corinthians ontem promoveu o maior vexame da história do futebol do Brasil. Calma. O Thiago Reis mete bronca baldaço, aqui é Inter. Isso aí, o Fernando Freitas, o Guarani calou os malas do Corinthians. O Fernando Freitas, Neto se preocupou com o Inter, esqueceu o Corinthians eliminado. Henrique Auler, atenção, Baldasso, um momento histórico. Sou gremista, mas concordo com o Baldasso sobre o Guarani ser pior que a Laú. O Baldasso disse que o Guarani é menor que a Laú, não pior. Não, é menor e pior. Pior não é. E o Diogo Cancian tem um comentário aqui que eu concordo em gênero, número e grau, e que ele diz que o Baldasso, para mim, é o mais fraco de todos os comentaristas esportivos do Brasil. Beleza. Ele é clubista. Eu não tento ser o melhor, eu tento ter audiência. Tento ser diferente. Ô, Júnior Maicá, fala, Silvio. Qual é o time que o Grêmio deve escalar no Grenal, na tua opinião? Danley, Arce, Ribeirão. Danley, Arce, Mauro Galvão. O que eu faria, Silvio Benfica? Eu começaria o Grenal com Vanderlei, o nosso querido Vitor Ferraz, aí a zaga Paulo Miranda, David Braz e o Cortez. Acho que ele não vai colocar o Caio Henrique, eu não colocaria também assim de cara. Aí no meio de campo eu faria uma coisa que já estamos habituados no Grêmio: Matheus Henrique e Maicon, o Alisson pela direita, e aí eu faria uma mudancinha, colocaria o PP na esquerda e o Everton atrás do Diego Souza. Tá, vamos começar a botar dinheiro nessa história. Com o Diego Souza jogando, Vamos começar a botar dinheiro. Pra mim o Diego Souza é centroavante. Vamos apostar agora, eu e tu. É o que eu faria. Mas vamos apostar eu e tu agora. Vamos apostar eu e tu. Que o Grêmio entra em campo com o Lucas Silva, o Maicon e o Matheus Henrique. Entra com os três Pode acontecer. Então não vai ter aposta. Tu vai pipocar, hein? Não vai apostar. Não vai ter aposta, então? Tu quer apostar? Vamos. Quanto? Vale o quê? 2 cafés. 100zão. 2 cafés. Aquele das máquinas. Aquele das máquinas, o mais caro. 100 pila, tá com muito? Não, 100 pila não tem dinheiro pra isso, desculpa. Não tem. Acabou de comprar um capacete da NASA ali. Vem cá, Júnior Maicá. Vem no quadro aqui. Pega esse microfone. Qual é a história desse rapaz Pega para dar aula tática? Trabalhou onde? Qual é a história dele para ficar dando aula tática aqui? Roubou minha tese de sexta. Mas Rolando Lero, vai lá. O Kleber, que está aqui na mesa, como comentarista... O Kleber vai me ajudar. Não, imagina o Kleber... Não, vai ajudar vai consertar os erros do O Kleber, que desde 1978 está na Crônica Esportiva Gaúcha, olhando o Maicá dando aula de futebol aqui na frente. Por que tu acha que tem que jogar esse time a partir dos movimentos que ele precisa fazer? Eu acho que vai acontecer isso aqui. O Grêmio é isso aqui, né? O Grêmio é isso aqui. Goleiro, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz, Cortez. Aí aqui vai entrar o Matheus Henrique, no lugar do Lucas Silva. Maicon. Aqui o nosso querido Everton, né? Aqui talvez o Thiago Neves e aqui o Alisson e o Diego Souza. Vamos supor que isso aqui vai ser o Grêmio, tá? Sim. Esse é o Grêmio que jogaria. O que o Renato pode fazer? Que é a aposta do Baldasso.
É isso aqui, ó. O que o Baldasso está apostando é nisso aqui. Que é o mesmo meio de campo que jogou contra o Flamengo, que aqui era o Michel, lembra? Michel, Matheus Henrique, Maicon, Everton, Alisson e André. Aí o que ele pode fazer? O Lucas Silva aqui, é um 4-1-4-1, né? 4-1-4-1. Tá, mas tu já tá achando que ele vai fazer o que o Baldasso falou. Eu tô colocando no papel as possibilidades. As possibilidades. Tá aqui o Lucas Silva, tá aqui o Matheus Henrique, tá aqui o Maicon, Alisson, Everton e Diego Souza. E esses aqui podem fazer mais isso aqui, ó. Principalmente o Everton. Isso aqui ajuda aqui, porque aqui, ó, pode ser um problema pro Grêmio, que é o corredor por onde passa. Eu já tô achando possível o Grêmio realmente jogar com esses três jogadores. É uma chance grande, sim. É uma chance grande, sim. O que eu faria, tá? Em função do Thiago Neves, que aí recém chegou, uma coisa assim, tanto descontado fisicamente, e se já vai reunir o Michael com o Diego Souza, dificilmente, na minha opinião, o Renato vai usar o Thiago Neves. Essa aqui é a aposta do Baldasso. Tá, mas... Lucas Silva, Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Everton e Diego Souza. O Michael por aqui. O Michael tá aqui, direito. Ó. Porque aí esse rapaz aqui, o Alisson, pode ajudar aqui, ó. Tá. E aí o Michael vai voltar também, o Everton dá uma voltadinha, que o Everton não é um cara que volta muito também. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu estou sem os botões aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, aqui, ó. O Internacional vem daqui para lá. Sim. Tá? E o Internacional joga com os seus meias, como eu estava conversando com o Baldasso, e fecha com os meias. Onde é que isso aqui sejam os meias do Internacional? O Bosquilha, que vai jogar, e o Edenilson. E aí, na hora de atacar, eles fazem esse movimento por dentro. No corredor. Não alerta os gansos, para que passe os laterais. Como é que o Grêmio tem que marcar esse movimento? Então, que é, Edu? Não alerta os gansos, deixa assim. Então, o que acontece é o seguinte. O problema do Grêmio para o Grenal é o seguinte. O Inter sobe muito pelos lados. E esse lado aqui vai ficar muito vulnerável. Porque o Vitor Ferraz sobe e o Maicon passa por aqui. Essa canaleta aqui... Eu acho que o Vitor Ferraz não vai subir. Essa canaleta aqui é do Bosquilha, né? Ou do Patrick, enfim. Essa canaleta? Aqui é um canal, né? Um corredor. Tá? Esse lado, esse setor aqui, ó. Pá e pá. Começou a usar termo de comentarista Não, agora. Mais seguro. não, começou ontem e já virou... O canaleta a gente usa lá em Cachoeirinha. Tá. Então, assim, ó... Os movimentos basculares. Porém, contudo, todavia, tem um problema pro Inter. Qual é, professor? Aqui, ó. Everton. Vai subir o Rodinei, vai subir o Edenilson aqui? Tá, Quem é que vai marcar aqui? Mas a grande questão vai é a ficar seguinte... o Lindoso aqui a e o grande meio. questão é a seguinte, Maiká. A bola tem que chegar no Everton. Tu pode coibir a produção para que a bola chegue no Everton. Essa especulação de vocês, o Inter, hoje, joga num 3-5-2, 3-6-1. Isso aí. Esse setor aqui do Inter é povoado. Tá. São 6 aqui no meio. Eu quero que tu me responda como é que as jogadas com o Bosquilha e o Edenilson, que são verticais em direção no momento em que o Inter está atacando, como é que vão ser neutralizadas pelo Grêmio? Pois é. Eu não acho que o Renato vai fazer isso. Eu acho que o Renato vai no mesmo esquema de sempre, tá? Aí não sei se joga o Thiago Neves ou se joga o Luciano. Eu acho que o Renato vai fazer isso aqui. Matheus Henrique, Maicon, Everton, Alisson, aí alguém aqui, não sei se é o Thiago Neves ou o Luciano, e o Diego Souza. Eu acho que o Renato vai fazer isso. Velho esse time. E vai marcar. É pesado, é um time pesado, né? Kleber, dá a tua opinião em cima do que está dizendo o Maiká aqui. Eu acho que com essa movimentação do Internacional, esse povoamento e essa velocidade, né, que o Kudê tenta imprimir, principalmente na partida do meio para frente, o Grêmio vai ter que precisar desse penúltimo jogador aqui que joga atrás do centroavante, né? Esse jogador vai ser o elemento que vai se agregar para tentar neutralizar o Bosquilha e o Edenilson. Eu acho que a grande briga do Grenal vai ser por ter a bola. Porque eu não acho que o Inter joga a moda bicho, o Inter executa rápido os seus ataques, só que o Inter, para entrar no campo do adversário, ele precisa ter a bola. Leva um tempo para o Rodinei chegar, leva um tempo para o Moisés chegar, porque se essa saída rápida for errada, fica todo mundo com as calças na mão e aí tá aberto atrás. E essa é uma situação nova para o Internacional, que até agora não teve isso. E eu não acho... Teve um pequeno exemplo que foi com a Laú, na primeira, um ataque da Laú que roubou a bola lá no Chile, que foi um desespero, que voltou Moisés e Edenilson esbaforrido para tentar tirar a bola do jogador da Laú. Tu perde a bola, sobe 2 aqui, fica um espaço. O Lindoso está no meio, na frente da zaga, é uma linha de 3. Fica complicado. Agora, assim, eu faria isso. Eu colocaria o Everton aqui, deixava ele solto aqui,
O Renato usou ele assim contra o São José. Nos times que tu treinou, tu treinava assim. Sim, lá em Cachoeirinha, Tá. o Veranópolis. Aliás, tem que trazer a camisa do Vera. Então, bem, para Mike. encerrar minha parte, Silvio, eu colocaria o Everton aqui, solto. O Renato usou ele assim contra o São José e elogiou ele ali. Sim. E aí o Renato não gosta de falso 9, mas quando é uma ideia dele, ele achou mais legal. E o PP aqui espetado. Para ninguém saber. Porque tem o seguinte também. O Rodinei sobe, o Moisés sobe, mas aqui vai ter o PP ou o Everton. Vai subir? PP espetado. Vai E subir? outra coisa, entre a qualidade do apoio do Rodinei e o potencial de um PP e do Everton na extrema, onde é que está a força? Alguém vai ter que ceder nessa história, entendeu? Ou o Cudê vai dar uma seguradinha, principalmente no lado do Rodinei, né? Ou também, ou ele vai soltar e aí o Grêmio vai ter que se preocupar, vai ter que botar para marcar. Os laterais do Grêmio não vão passar do meio campo. Muito bem, vai ali então, O Cortez Baldasso. não passa, geralmente. Troca com o Maicá aí, então. Aqui no Bairrista Futebol Clube. Vamos ver o que o Baldasso Vamos fala lá? em termos de movimentação tática do Vamos mudar as Internacional para o Grenal. peças. Aqui está o Lomba, aqui está o Vai Musto, roubar minha ideia já. De ser. aqui está o Cuesta, aqui está o Moledo. Os laterais vão ficar colocados aqui no meio campo. Aqui está o nosso querido Rodrigo Lindoso. Aqui está o Edenilson, aqui está o Bosquilha, aqui está o D'Alessandro e aqui está o Guerreiro. Esse é o Internacional. 7 no campo de ataque e 3 na defesa. É isso aí. Meu Deus. Essa é a primeira consideração para a gente fazer. O Inter não vai mudar uma vírgula do seu modo de jogar, porque o Cudê não muda. Dentro, fora de casa, competição, adversário, ele não muda. O que pode é ele passar a ter algumas preocupações especiais. A minha visão, Benfica, a minha visão. Essas duas figuras aqui, porque o Musto faz essa circulação aqui, e essa aqui, e talvez com alguma cobertura desses dois, esses caras aqui, ó, eles têm uma grande missão. E essa missão, se ela for cumprida, ela para o Grêmio, que é anular Matheus Henrique e Maicon. Se Matheus Henrique, em qual câmera eu estou falando? Naquela lá. Se Matheus Henrique e Maicon forem anulados, o Grêmio não joga. O Everton não joga, o Diego Souza não joga, ninguém joga. Então a missão do Internacional é que estas figuras, o Bosquilha que pode vir para cá, o Edenilson pode cobrir aqui, o Lindoso aqui e o Musto aqui, estas figuras precisam anular os dois homens da abertura do meio-campo do Grêmio. Como parar o movimento do... Já chegasse a falar, mas avança nisso, do Everton. Se a bola não chegar nele, não tem jogador Everton. do Grêmio. O ano passado... Essa é uma tese interessante, mas nem sempre ela se cumpre. Sim, eu vou te dizer isso. O ano passado... Ô, Fabiano, o Matheus Henrique ele vai jogar no lado esquerdo. Isso. Quem vai ter que pegar ele é o Edenilson. Isso. O ano passado, o Everton não conseguiu... Não, é o Bosquilha. No ano passado... É o Bosquilha, Kleber. O Edenilson é pela direita. O Edenilson se choca com o Maicon, não é? Não, é o contrário. O Matheus Não, Henrique apesar, joga desculpa, pela esquerda. Parabéns, vai cá. O ano passado, o Internacional com um jogador nota 5,5 anulou o Everton nos Grenais. Porque colocou esse jogador com uma missão, uma incumbência específica, que era marcar o Everton. Ele se chama Zeca, que nem se firmou no Internacional. O Everton não conseguiu jogar os Grenais. Eu não acho que vai ter uma marcação individual. Como não conseguiu jogar? Tá louco? O Everton não conseguiu se Vocês mexer não nos chutaram Grenais. a bola gol, Não, Baldasso. mas o Everton também não. Pelo amor de Deus. Tá? Então, assim, não acho que vai ter marcação individual porque o Cudê não abre mão da sua forma de jogar. Só que o Inter tem um movimento dos laterais que é um movimento ofensivo. Tá? E não vai deixar de ser ofensivo. E o Inter jogando em casa, o Inter, em tese, será o proponente do jogo. Tu perguntasse com quem fica a bola, eu acho que o Inter vai ter mais a bola que o Grêmio. Esse movimento... Eu não perguntei isso. Essa é a grande diferença, Silvio. Eu faço a pergunta e eu mesmo respondo. Essa vai ser a grande diferença, Baldasso. Tocou num ponto aí certeiro. É a grande diferença do ano passado, dos times que o Grêmio, dos Grenais do ano passado e retrasado para esse ano. Acho que vai ser a primeira vez que o Inter vai levantar a cabeça e encarar de frente. Não, mas não é. Vai ficar com a bola, vai jogar. É que tu colocando dessa forma soa pejorativo. Não tô. O Odair tinha uma maneira de jogar meu que era Deus. maneira reativa. O Odair esperava o adversário. Então- O Cudê não espera. O Cudê vai marcar aqui. O Cudê vai tentar trancar toda a transição Mas do tem Grêmio. outra questão também. Não é só a questão de característica de técnico. Eu concordo plenamente com isso. E não estou sendo pejorativo com o Odair, não é isso. A questão é que as peças do Inter melhoraram também. Não, eu Hoje também o Inter acho. consegue jogar mais. Eu também acho. Mas eu acho sim que uma atenção especial ao Everton, mesmo que não seja com marcação individual, precisa acontecer. Isso. Esse talvez seja o adendo que o Cudê tenha que colocar nessa partida em relação a todas as outras em que ele tem uma forma de jogar e tem que jogar independente do adversário. O assunto Everton, ele tem que ser pauta. Muito bem. Explanação de Fabiano Baldasso e de Júnior Maicá, como eles entendem que o Grêmio e o Inter vão jogar. Sobre essa questão do Everton,
tem um negócio interessante, né? Porque aqui estão os zagueiros do Internacional, o Musto no meio, mais do que nunca, quando o movimento de ataque do Grêmio, de lá para cá, acontecer, o Edenilson e o Bosquilha vão abrir. Aliás, esse aqui é na frente. Abrir como? Esses aqui, ó, vai ficar... Porque aqui tem os laterais, os laterais atrás do Internacional. Eu acho que não estarão atrás. No momento em que está sendo atacado, tá? Que avança o Musto e aí tu tens... Esse aqui é o goleiro. Não, esse é o Edenilson. Não, esse é o Edenilson. Tá, tu tem o Edenilson, tá com Esse é o Bosquilha. Tu tem o Bosquilha aqui, o Edenilson aqui, tá? Bom, aqui e esses dois pelo meio, para ficar com essa linha de 4, muito em função do Everton. Isso é a saída de bola. O Grêmio, a saída de bola do Grêmio, já que o Internacional, inclusive, avança a marcação. Sim. O Everton vem por aqui para bater em 2. O Edenilson e depois o Rodinei. O Alisson sai por ali para bater em 2. O Bosquilha e o lateral esquerdo, Moisés. E esses dois no meio, inicialmente, tentando esse controle em cima do Maicon e do Matheus Henrique. Tu desenhou o Inter quando ele é atacado. Esse é o modelo. As linhas estão muito distantes, tem que agrupar mais. Pode ser, mas aí, até se tu quiser vir aqui, só que aí o Inter vai atacar. Aí o Edenilson aqui no meio e o Bosquilha aqui no meio. Por isso que eu perguntei pro Maicá. E aí é a canaleta, o problema da canaleta. E o Musto vem para cá. É o problema da canaleta. Fica aqui. Por isso é que eu perguntei pro Maicá. O corredor por dentro. Por isso que eu perguntei pro Maicá. Como é que controla esse tipo de movimentação? Porque aqui vai ter, Kleber, muita intensidade do Edenilson do lado pro meio e do Bosquilha do lado pro meio. O Edenilson vai ser o jogador mais importante do Internacional nesse esquema de contenção do Grêmio. Quem? O Edenilson. Também acho. Ele vai ter que controlar, vai ter que fazer o Matheus Henrique. Um biombo ali entre o Everton e o lateral. E vai ter que chegar também. O Matheus Henrique. Não, é interessante. E a mecânica do Internacional está concentrada na velocidade de transição do Edenilson. Ele se divide, o Edenilson pode se dividir entre o primeiro movimento do Everton e o Matheus Henrique pelo meio. Mas olha a importância do Edenilson num jogo como esse. Citou um detalhe aqui, se o Everton e o Alisson eles não batem sozinhos, né? Os laterais vão juntos. Agora, o que eu estou achando é o seguinte. Imagina se o Grêmio coloca o Caio Henrique com a qualidade de apoio, lógico, está desentrosado. Sim. Para mim, mais ainda não vai ser surpresa, a partir de agora, estou tentando refletir, não vai ser surpresa se o Grêmio começar com o Lucas Silva, mais o Maicon e o Matheus Henrique. Mas é o que eu acho, desde ontem. O que tu acha, Kleber? Seria surpresa para ti isso? Olha, seria uma solução até muito mais inteligente e prática em relação ao que tu pode tirar do Thiago nessa disputa de meio campo, né? Sim. O Thiago Neves é um jogador que tá abaixo até do Diego Souza. Né? E para ti, Edu? Eu vou esperar o jogo. Interpreta isso aí. Não, eu já vi a escalação do Baldasso, já vi a escalação do Maicá, eu vou esperar a escalação do Kudê e do Renato. Porque eu acho que nenhum dos dois vai entrar. Tu vai comentar só depois. Eu vou comentar depois. Então, muito obrigado pela presença no programa. Eu sou comentarista de resultado. Não, porque tudo isso que vocês falaram são teorias de uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer ou não. Essa escalação que vocês previram. E esses movimentos desenhados, na teoria é lindo, mas eu estou muito curioso para ver qual vai ser a postura do Inter do Kudê, se vai ser diferente da postura do Inter do Odair, que o Inter do Odair ficava jogando por uma bola e fazer 1-0, ou se o Kudê vai respeitar o Grêmio por ser o primeiro clássico, ser o primeiro clássico no Beira-Rio, certo? Que tem uma influência para a torcida do Inter, por mais que a gente diga, é Libertadores, a gente está focado na Libertadores, perder um clássico no Beira-Rio na véspera de ir para a Colômbia jogar contra o Tolima numa eliminatória de Libertadores é muito impactante. Então eu tô curioso para ver primeiro o posicionamento do Kudê e se o Renato e o Grêmio vão dar esse valor todo para esse jogo. Nesses últimos tempos, pela primeira vez, o Renato vai enfrentar um Internacional diferente na sua postura, Kleber. O Internacional a gente não está especulando mudança tática, variação, dúvida. Com qualquer jogador. Talvez ali se pense o que vai acontecer com o D'Alessandro nessa sequência de jogos importantes. Né? Até por isso o Marcos Guilherme talvez tenha entrado na metade do segundo tempo na terça-feira passada. A especulação, por incrível que pareça, está lá do Grêmio. Por dois aspectos. O Grêmio tem muito plantel. Né? Tem muito jogador chegando, tem muita opção para o Renato. E também o que o Grêmio vai fazer para neutralizar
essa estrutura de meio campo do E Internacional. outra curiosidade que eu tenho, Kleber e Edu, é o seguinte, essa vinda do Everton pelo lado, que o Everton tem uma qualidade de drible excepcional. Em determinado momento ele vai driblar no Grenal, vai conseguir passar. E ele faz muito bem esse movimento do lado para o meio. Mas esse Cara, é um isso ponto, não é Silvio. simples para Contra o Aimoré, o o Everton ficava indo direita, esquerda, direita, esquerda. O primeiro Everton não tempo- fica fixo num ponto do No gramado. primeiro tempo ele jogou boa parte pelo lado direito porque estava congestionado. E tem outra coisa, é um negócio que a gente comentou aqui que eu falei sobre o Ferreirinha, né? Que Sim. estava muito próximo da linha lateral. O Everton joga por dentro, É. quem passa é o lateral. Por isso, É em cima do Moledo que por ele isso joga agora. também não vai ser surpresa se em determinado momento o Everton for colocado no meio nessa linha de 3. Se o Grêmio transpor esse meio do campo do Inter, é um problema, porque ele vai ter Sabe por quê? vai ter um em cima de cada um. Sabe por quê? Isso é uma espécie de antídoto contra esse tipo de marcação do Internacional. Muita movimentação, muita correria desses 3 jogadores. Porque aí acho tu que tem vai o ser Alisson, o Everton e o PP. Vai ser uma briga É muito, muita rapidez. vai ser uma briga muito grande por posse de bola. Olha, a briga tática do Grenal vai ser realmente maravilhosa. Dá para resumir a dúvida do Grêmio entre PP e Lucas Silva? Eu acho que é Lucas Silva ou Thiago Neves. É, eu penso também, em princípio isso. Acho que o PP não começa. O PP vai entrar durante o jogo, como tem acontecido. Mas vai ser um grande Grenal. Eu tenho uma máxima assim, de curiosidade em relação a esses movimentos que vão acontecer. Diga aí, Edu. O pessoal do Ipiranga já disponibilizou aqui nos comentários a camisa do Ipiranga. O Renan Mobarak diz: boa tarde, feras. Benfica pede para alguém do teu programa, o programa do Benfica, Ó. pegar uma camisa do Benfica Ipiranga. Futebol Clube. Vai ficar bem aí. Abraço, tu é muito bom. Pegar o quê? A camisa do... Ipiranga é de Erechim, né? Ah, sim, não, perfeito. Nós temos que conseguir a camisa. Não, domingo a gente vai estar em Caxias, então a gente já pega lá com o Ipiranga Ah, a perfeito. camisa e na segunda-feira está aqui no Varal. Então tá aí, Renan. No domingo, hein? Providencia essa camisa pra gente colocar aqui na nossa... E a do Caxias no varal, também, né? que eu A do falo. Caxias também. Muito bem. Bairrista Futebol Clube, RDC TV, canais 24, 524 da NET Claro e nas plataformas digitais da RDC e também do Grupo Bairrista. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, deixa eu pedir para o Batista, no telão os gols do jogo do Corinthians ontem. A vitória do Corinthians por 2-1, mas a eliminação. Primeiro gol... Olha a jogada do Luan. Essa jogada do Luan... Essa é a característica. O passe que quem deu para o Fagner foi ele. Isso é uma coisa que ele fazia muito no Grêmio, faz falta no Grêmio. Ele faz esse movimento de intermediária, né? Faz aquele para-brisa na frente da área ali. Sim. Ele dá o passe e busca. Ele puxou a bola. Canaleta, para-brisa. É interessante o jeito que ele dribla, né? E aí vamos para o segundo gol. E Passe olha a jogada dele. do Wagner Lopes, que foi bem no jogo, hein, O Kleber? passe dele, Foi bem no jogo. o passe para o Wagner lá foi do Luan também. Ó, e esse Thiago jogador, Bola. o centroavante Bozelli, está sendo muito usado pelo Thiago Nunes, ao contrário do ano passado, não é assim, Kleber? Está se afirmando e está fazendo um bom começo. Também é adaptação ao Corinthians, né? É. Ano passado chegou meio que... Mas aí... Esse é o goleiro que é melhor que o Cássio, que é melhor que o Alisson. Impressionante como o Alisson deveria ser reserva desse goleiro, né? Porque Impressionante. Olha a destreza do Cássio nessa bola, a bola O passou. Cássio é um dos goleiros mais Agora, inconfiáveis do Tu Brasil. quer dizer que isso que tu, goleiro, pegaria? Mas com certeza. Eu vou dizer para vocês, eu não acho isso aí um peru, um frango. Mas Não, a mas bola foi. defensável. Não foi, a bola foi no defensável. canto dele, Uma ele chegou paulada atrasado. que o cara só conseguiu pensar Ele tá depois que a bola escondido, passou. ele Eu tá acho que escondido atrás da barreira. o Cássio não vê onde a bola passa. Ele não vê, O cara. Alisson encaixaria essa bola. É, tu tem razão, porque ele é goleiro, né? Ele Não, ele então tá nós vamos fazer o preocupado seguinte. Eu não Próximo falei isso jogo em aí. relação ao Alisson. Próximo jogo eu quero filmagem, vídeos aqui para ver se... Não, mas vou Se é providenciar. tudo Benfica, isso e se não falha bota, no lance bota como a esse. imagem de novo se a gente consegue Gol? ali. Vai, Tu não ô, pode Batista, tomar um gol no teu consegue canto numa colocar falta. o gol de novo do Guarani? time do Guarani? A bola bate na mão dele, Benfica. Foi com a Esse mão gol mole, mão de Esse alface. gol de falta, E outra, Batista, consegue colocar pra gente o aí? Cássio faz 300 milagres no jogo. Não, é o e terceiro. Quando o bicho último, aperta... é o último gol. É o Vamos último ver. gol. Vamos ver lá. Ó, É esse ó aí. o Cássio. Foi no canto dele a bola, Silvio. Mão de alface. Cara, eu não vou interpretar muito isso, porque eu não sou Não, goleiro. Eu não sou goleiro, isso eu vou deixar acho para um que- técnico. Eu acho que é falha, enfim, ele toca na bola, mas eu não vejo assim um peru. A verdade é que o Corinthians está eliminado da Copa do Brasil. Aliás, da Libertadores da América não teremos Corinthians. Só na Sul-Americana de novo. Início de fevereiro não teremos Corinthians na Libertadores E não da América. não teremos Corinthians e Palmeiras no mesmo grupo, né? É, mas poderemos ter a dupla Grenal no mesmo grupo.
Teremos, Kleber, porque agora veio o Tolima para enfrentar o Internacional. Vem um adversário mais difícil, né? O futebol colombiano é mais técnico, né? O Tolima está muito melhor preparado e não é a Universidade do Chile, que se classificou muito mais no carteiraço e pela indisposição que a União Espanhola criou com a Federação Chilena. Não sei nem se mérito teria, né? Sim. Acho que a coisa aperta, né? Um time mais jovem e mais veloz. O Júnior Maicá e o Fla-Flu Silvio. ontem, os 3-2 para o Flamengo, hein? 13 minutos de jogo, tá 2-0 já, né? 2-0. E ainda fez no início do segundo tempo o terceiro gol, o Flamengo. Golaço, né? Uma tabela, uma jogada... Não foi uma tabela, foi uma jogada combinada dentro da área, um passe de letra do Gabigol, e o Felipe Luiz marcou o primeiro gol dele pelo Flamengo. E o Felipe Luiz depois falou, no final do jogo, alertou, olha, quando a gente baixa a intensidade, a gente acaba sofrendo. Sim. Né? Porque o Flamengo abriu 3-0 e depois o Fluminense começou a forçar, fez o 3-2. O Fluminense chegou a fazer 3-3 e anularam o gol, né? Teve o gol anulado, tomou susto. Mal anulado. Fez 2 gols que foram anulados. 2 O gols. time do Fluminense. Isso aí. Que coisa. Mas assim... Mas bem anulados. Mas se é aquilo, né? Se o Flamengo segue forçando, termina em 5 também. Rafael Serra. Estás me ouvindo aí, Rafael Serra, aí na redação? O que achou ouvindo de Flamengo sim, e Fluminense? O que achou de Flamengo e Fluminense? Eu achei que o Odair Helman, mais uma vez, Benfica, ele deu, vamos dizer assim, um susto no português lá, que depois brigou lá, não sei o que aconteceu direito. Mas o Flamengo vai ser isso aí, Benfica. Vai ser todo mundo tentando bater o Flamengo. E a gente já teve essa discussão em algum programa do Bairrista ano passado. O Júnior Maicá, um que defende que ninguém vai conseguir bater o Flamengo. Eu só vou acreditar que a gente vai bater o Flamengo de uma forma, Benfica, porque são 11 seres humanos que estão ali dentro do campo. Porque de outro jeito vai ser bem difícil. Olha, mas foi um jogo assim interessante, né, Cleber? Porque o Fluminense foi buscar uma recuperação no segundo tempo. Ele está perdendo de 3-0. Não, e foi interessante pelo Fluminense, né? O Flamengo não está normal tocar 3-0, a intensidade, qualidade. Agora, o poder de reação do Fluminense, isso chama atenção. Em 13 minutos de jogo... E a frase do Jorge Jesus? Qual é? Foi pesado. Para o nosso adversário era importante, para a final ganhar o título. Nós estamos em outro patamar, nossos títulos são outros. Está na hora de alguém dar um parte quieto nele. Exatamente. Mas eu tenho que... Vou ressaltar de novo aqui. Para que falar tanto isso, né? Em Pra que falar 13, assim, né? em 13 minutos de jogo, tá 2-0 pro Flamengo. É verdade. É muito Ô Serra, forte o time. tu viu toda aquela explanação aqui no quadro tático aqui do Baldasso e do Júnior Maicá. O que te chamou a atenção nisso aí? Primeiro me chama a atenção o Baldasso falando de tática na TV, Benfica. Isso aí para mim é algo inédito na história do jornalismo esportivo. Por isso que não evoluía o jornalismo esportivo no Rio Grande do Sul. A partir de agora vivemos um novo momento. Ideias claras e consistentes. Oi. Né, Fabiano? É isso aí. O Kudê, Benfica, ele na verdade ele já conhece o Grêmio, né? Claro que aquele Grêmio lá de 16 que ele eliminou pelo Rosário, ele mudou um pouco, mudou, né, a característica, alguma coisa mudou, principalmente do ataque, né? O Grêmio hoje é mais objetivo, mas a construção de jogada do Grêmio, ela segue a mesma. Então assim, o Kudê já sabe que o Grêmio utiliza muitos volantes para construir a jogada, principalmente o Maicon, o Matheus Henrique. Os laterais, né, eu acho que o Vitor Ferraz ele deu uma cara nova. Acredito que o Caio Henrique não vai começar o jogo, mas eu estou apostando que o Kudê vai fazer algo que ele já fez e que a gente já viu o Inter fazendo, por exemplo, na terça-feira, que é marcar a saída de bola do Grêmio, não tenho dúvida. E o Grêmio, a gente já viu algumas vezes que o Grêmio tem dificuldade quando é marcado dessa forma. Muito bem. Deixa eu ver aqui no telão agora com o Batista. Olha só esse detalhe que o Serra colocou, que o Kudê conhece o Grêmio de 16, 2016. Né? Olha o time do Grêmio, Groi, Wesley, Jeromel, Fred e Marcelo Oliveira, Edinho e Maicon, a linha... Edinho e Maicon? Edinho e Maicon. Juliano, Douglas e Everton e Luan no ataque. A formatação era a mesma. Juliano, Douglas e Everton. O Everton jogou essa partida, 2016? Jogou. Pelo jeito Porque jogou. 2016 ainda era o Pedro Rocha e o Wesley, Fernandinho. E o também. Wesley é um guri que o Roger, Roger, né? Que o Roger Era o lançou. Era o Roger, Agora o o técnico. Renato. Se fosse com o Renato, era Fernandinho, certeza. É verdade. Ele gostava do Aliás, Fernandinho. Juliano e Fernandinho eram os problemas do Grêmio naquela fase. E tem outro jogo, né, que foi com tem aqui todo o time. Esse aqui é o 1-1. É. Marcelo Groi, Ramiro, Jeromel, Fred, Oliveira, Maicon e Edinho de novo, Juliano, Douglas, Everton e Luan. Tu vê o Edinho. Rapaz, Esse Edinho que foi rebaixado com o Vila Nova agora, né? Hã? O Edinho é o que foi rebaixado com o Vila Nova de Goiás. Mas olha, é interessante isso. O Edinho foi campeão mundial com o Internacional, né? Como Foi? a coisa mudou no que diz respeito a meio campo, cara. Era Edinho e Maicon no Grêmio.
Tenta imaginar isso hoje, não tem como, não tem espaço para esse tipo de jogador. O Edinho eu não tento imaginar de forma alguma. Para mim, ele não faz parte mais do processo. E o Edinho foi internacional. contratado especificamente para Libertadores. Bom, eu tento imaginar porque aí é uma questão de profissionalismo. Não estou preocupado em defender o Grêmio ou o Internacional. O Edinho- Alguém tem que fazer esse papel aqui no programa, O Edinho- senão não é Alguém possível tem que ser isso. profissional. Senão não é possível, né? O Edinho não Tem que ter alguém isento aqui. O Edinho não consta na minha paisagem humana. Na tua, como é que tu interpreta o Edinho? O Edinho é um jogador que que parou na história, né? É? Exatamente. Cara, e talvez seja o maior exemplo É de um assunto, jogador. Edinho. Talvez seja o maior exemplo de um jogador que parou na história. Ele parece um símbolo da mudança do movimento de meio campo. E no impressionante como elogiavam o Edinho pela sua entrega, voluntariedade, né, força de marcação. Né, só que a entrega da bola no pé era uma complicação. futebol. Vamos Por que fazer. será que o Edinho falou isso que falou, hein? Filho, vamos fazer justiça ao São José e ao Brasil de Pelotas, começando pela classificação do São José, que foi durante a tarde, né? Contra o Calcaia. Tomou um susto. Calcaia. Tomou E um susto. ganhou o jogo. Primeiro gol do São José tá aí, ó. Esse aí foi o primeiro gol do São José na partida. Gol do Alexandre. Eita. Olha aí. Golaço. Um belo gol, né? Era o Cássio no gol do Que Calcaia? golaço do Alexandre, rapaz. E agora veio o segundo gol. Vocês compram umas O gol brigas. do Christopher. Bah, vocês- Aliás, os dois gols, a virada do São José Olha. passa pelo Leocir, né? Que troca o time, coloca o Alexandre e o Christopher no segundo tempo e são os autores E dos são gols. os caras que fazem os gols. O São José tem um jogador interessantíssimo chamado Tylon. Perfeito. Obrigado, Batista, por uma questão de justiça ao São José, que já faturou 540 mil reais nessa primeira fase, já garantiu mais de 600 para a segunda fase e ainda participação nas rendas, é isso? Na segunda, se ele classificar. Na segunda? Se ele passar na se segunda, mais classificar. 600 mil. Nossa, se O passar vai ser uma Juventude, coisa o maravilhosa. Juventude foi às oitavas da Copa do Brasil do ano passado e faturou quase 10 milhões de reais. E o jogo do Brasil de Pelotas, o que era aquilo, hein, cara? Descontrole. Hã? Eu não entendi Foi um porque descontrole. o Brasil fazia um gol, o Gama empatava, o Brasil fazia outro gol, o Gama empatava, o Brasil fez o terceiro gol, o Gama Tá aí o empatou. primeiro. Tem uma falha do goleiro do Brasil que é bizonha também. O Wesley marcou o primeiro, Esses pênaltis aí. o Wellington Simão marcou o segundo. Simeão. E é interessante é que era o seguinte, e aí tá o Gabriel Poveda marcando o terceiro. Interessante é o seguinte, o Brasil fazia, o Gama empatava. O Brasil Isso. fazia e foi até o final isso. O 3-3 saiu aos 40 do segundo. Aos 40. E o Brasil com 9 em campo. E aí, bom, aí bateu um pavor, né? Porque aí se toma mais um, estava eliminado. Mas o Brasil de Pelotas está garantido. Obrigado, Atenção pro Batista. frango do goleiro do Brasil agora. Ah, não. Não, já passou. a Só os gente gols só do pegou os Brasil. gols do Brasil? do Brasil de Pelotas. Muito bem, então, Brasil, São José, Juventude já garantidos e o jogo do Novo Hamburgo hoje à tarde no... 7h15. No, 7h15, né? no estádio 7h15. às 7h15 com a presença do grupo bairrista, é isso? E estreia de Beno Pereira no Novo Hamburgo. Exatamente. Aliás, o Novo Hamburgo é uma situação meio complicada, né? Porque a contratação do Beno Pereira é um ato do presidente. E o vice de futebol não se dá com o Benhor Pereira. Nossa Senhora. Ah, o vestiário tá legal. Tô com uns recados interessantes aqui, Silvio. Mete bronca. Paulo Marcelo de Souza dizendo que é obrigação do Inter passar pelo Tolima. Ele viu... Ah, meu Deus. Olha pra câmera e diz, Baldasso. É obrigação, sim. Vi o jogo ao vivo no Equador, os dois times são péssimos. Estou assistindo vocês aqui direto do Equador. O Tolima tem 5 jogos em 2020, 2 vitórias e 3 empates. Não perdeu ainda. O Inter também não perdeu ainda, né? Não. O Everson Camargo aqui elogiando o programa e tá sentindo falta do Cacalo. Diz que tem que ter o Cacalo na próxima. Cacalo, tá com saudade do Cacalo. O Adriano Pereira mandando um abraço de vitória no Espírito Santo para ti, Baldasso. Aqui todo mundo é Inter, fã do Baldasso e do Bairrista. Tamo junto aí. irmão. Obrigadão. E o Diego Rezer, que é o Marcos Guilherme no time do Inter sábado. Desde o início? Desde o início. O que tu acha, Baldasso? Só se resolver preservar os jogadores de frente, o que é uma possibilidade. Daqui a pouco preservar o Guerreiro e o D'Alessandro, jogar o Galhardo e o Marcos Guilherme. Mas o Marcos Guilherme pro lugar do Alessandro. Acho que pro lugar do Galhardo, do Guerreiro, o Galhardo. Né? É isso aí. Mas eu acho que os dois não começam, começam juntos. Né? Acho que não. Acho que o Marcos Guilherme entra durante o jogo naturalmente. Se o D'Alessandro... Vai jogar o D'Alessandro? Creio que sim. Essa é uma- Guerreiro. Mas o D'Alessandro e o Guerreiro vão jogar agora sábado e vão jogar quarta na Colômbia também Essa é contra uma o Tolima. questão. Teve uma, Não, eu não fecho questão, eu tenho dúvidas. Teve uma pergunta aqui eu acho que é do Adriano Ribeiro, se não me engano. Adriano Pereira Jardim aqui, ó. Todas as análises que vocês estão fazendo levam em consideração
que o Inter vai jogar com os titulares. Mas isso é provável? E se o jogo contra o Tolima for na terça? Bom, aí talvez, mas não vai ser, deve ser na quarta. É provável que o Internacional utilize uma base titular. Se alguns jogadores vão ser preservados, também é uma probabilidade. E os jogadores com maiores chances de serem preservados são Guerreiro, D'Alessandro e Moledo. Mas o time totalmente em reserva não vai ser. Não sei. Totalmente em reserva não vai ser. Não seria, tenho certeza. né? Muito bem. A projeção é de 30 mil pessoas no Beira-Rio no sábado, No Silvio. pro sábado, Silvio. a partir das 4h30. Diga. Diga que estamos indo para o Não encerramento. tem 100 pila para apostar, mas comprou um capacete de R$1 milhão. É isso aí, capacete do Eu tô Fabiano aqui para Baldasso. desmascarar o Baldasso. Encerrando o programa. Bairrista Futebol Clube fica por aqui. Tchau para todo mundo.